Bom dia, graça e paz. Bom dia, povo lindo, graça e paz. Glória a Deus. Mais uma manhã que se levanta. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos lá, esperar o povo. Margarete, bom dia, minha irmã. Bom dia, Margarete. Saudade de você, viu? Dona Iracilda. Ora por mim, irmã. Tá orando por mim? Mulher de oração, a Dona Iracilda. Lucineide, Ágata. Ah, dona Iracilda, tá orando só pela Fabiane? Vocês vão pedir. Tá explicado. Pede você também, não é? Pedir, dar-se-vos-á, não é? Glória a Deus, glória a Deus. Adicionei. Fran, Michele, Marilza, Priscila, Vânia. Glória a Deus. Glória a Deus. Lucineide, Angélica. Antônio, eu tô te adicionando, mas você não tá entrando. Já tem umas 3 vezes que eu te adicionei. Tá dizendo que você não consegue participar. Deixa eu ver aqui. Antônio. Pastor Luciano. Glória a Deus. Aleluia. Bom dia, pastor. Varão. Bom dia, pastor. Agora sim. Bom dia. Bom dia. Varões valorosos. Que eu diminua. Glória a Deus. Glória a Deus. Vocês estão bem? Bem, pastor. Glória a Deus. Celestiais. Maravilha. De todos. Eita. Acho que ele caiu. Peraí. Cadê? Tudo se no meio. Pastor. O que isso aí é mensagem? Cadê o senhor? Que é divino. Muito bom dia. Convidando muito bom de novo. Dia. Hoje será um dia Bom dia. maravilhoso. Sim, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Vou achar por aqui. Ah, Não, aqui tá. pelo amor de Cristo. Já aceitei o convite, pastor. E não tá entrando. Se ele demorar a entrar, ele tem que sair, fechar tudo e Aqui. voltar a abrir o Instagram de novo. Não está conseguindo participar. Eita. José da Patrícia, Eita, glória, Zé. Dineide, Roberta, Neide, Povo aí, ó, Edilma, forte. Alessandra, saudade de você, Ale. Já, o Gabriel tá aí na área. Glória a Deus. Vamos lá, de novo. Aê, Aí. tá louco? Tinha dado live encerrada para minha escrita. Eita, Uhum. No Instagram mesmo, né? Às vezes acontece isso. Mas, glória a Deus, tudo bem. Nada errado, tudo certo, Deus está no controle. vamos lá. Vamos lá, povo de Deus. 7h30 vou ter que sair. 7h30, misericórdia, então vamos correr. 7h30. Não, mas não precisa correr, não. A oração é breve, sucinta. Porque eu tenho uma visita para fazer. Tá. Aleluia. Deus, obrigado por esse dia. Obrigado pelo teu amor, pelo teu cuidado.
Obrigado, porque mais uma vez o Senhor devolveu a nossa alma, mais uma vez o Senhor nos deu um dia para vivermos para Ti, Senhor, e para desfrutarmos da Tua palavra e do Teu propósito. Obrigado, Senhor. Fica conosco, fala aos nossos corações e que a Tua proteção divina permaneça sobre nós. E que toda e qualquer investida das trevas contra as nossas vidas nesse dia seja frustrada pelos Teus anjos, Em nome de pelo Jesus. poder do Teu Espírito Santo, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. E nós somos gratos a Ti por esse momento tão precioso, no nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. 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 Primeira Crônicas, capítulo 24, diz assim a palavra do Senhor. Os descendentes de Arão, os sacerdotes, foram divididos em turnos para o serviço. Os filhos de Arão foram Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas Nadab e Abiú morreram antes de seu pai e não tinham filhos. Então Eleazar e Itamar deram continuidade ao sacerdócio. Com a ajuda de Zadok, descendente de Eleazar, de Aimeleque, descendente de Itamar, Davi dividiu os sacerdotes de Arão em turnos, de acordo com suas responsabilidades. Os descendentes de Eleazar foram divididos em 16 turnos e os de Itamar em 8, pois havia mais chefes da família entre os descendentes de Eleazar. As tarefas foram designadas aos grupos por sorteio, para que não houvesse nenhuma preferência, pois havia entre os descendentes de Eleazar e de Itamar muitos líderes qualificados para servir a Deus no santuário. Semaías, filho do levita Natanael, foi o secretário e anotou os nomes e as tarefas na presença do rei, dos líderes, dos sacerdotes Zadok, de Aimeleque, filho de Abiatar, e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Os descendentes de Eleazar e de Itamar foram designados por sorteio alternadamente. A primeira sorte caiu para Jeoiaribe. A segunda para Gedaías. A terceira para Arim. A quarta para Seorim. A quinta para Malquias. A sexta para Miamim. A sétima para Acós. A oitava para Abias. A nona para Jesua. A 10ª para Secanias. A 11ª para Eliasibe. A 12ª para Jaquim, a 13ª para Upá, a 14ª para Jezebeade, 15ª para Bilga, a 16ª para Imer, a 17ª para Izir, 18ª para Apises, 19ª para Petaías, a 20ª para Jeesquel, a 21ª para Jaquim, a 22ª para Gamu, a 23ª para Delaías, a 24ª para Maasias. Cada grupo realizava as tarefas que lhe haviam sido designadas na casa do Senhor, de acordo com os procedimentos definidos por seu antepassado Arão, em obediência às ordens do Senhor, o Deus de Israel. Os outros chefes de família, descendentes de Levi, foram: dos descendentes de Arão, Sebuel; dos descendentes de Sebuel, Gedias; dos descendentes de Reabias, Isias; dos descendentes de Izar, Selomite; dos descendentes de Selomite, Jaate; dos descendentes de Hebron, Gerias, o chefe; Amarias, o segundo; Jaaziel, o terceiro; e Jecameão, o quarto. Os descendentes de Uziel, Mica; os descendentes de Mica, Samir; e Isias, irmão de Mica. Dos descendentes de Isias, Zacarias. Dos descendentes de Merari, Mali e Muzi. Dos descendentes de Jaazias, Beno. Dos descendentes de Merari, por Jaazias, Beno, Soão, Zacur e Ibri. Dos descendentes de Mali, Eleazar, que não teve filhos. Dos descendentes de Quis, Jerameel. Dos descendentes de Muzi, Mali, Éder e Jerimote. Esses foram os descendentes de Levi, de acordo com suas famílias, como os descendentes de Arão. Suas tarefas foram designadas por sorteio, sem distinção de idade, nem de posição entre famílias.
As sortes foram lançadas na presença do rei Davi, de Zadok, de Aimeleque e dos chefes das famílias dos sacerdotes e dos levitas. Eita glória. É muito nome, né? Um Deus organizado, né? Muito organizado. E a questão tira sorte, né? E o que é tirar sorte? É como se colocasse o nome de cada um dentro de um pote, como a gente faz um sorteio, né? Feio, né? E vai tirando o nome e vai, né, para ninguém ficar com ciúme, nem Ninguém achando que ficar tinha. com birra. Deixa. Os filhos de Arão e a organização, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Ou seja, os sábios lembram que Nadab e Abiú morreram sem filhos, lá em Levítico capítulo 10, o que reforça um princípio de descendência. A descendência depende da fidelidade do homem a Deus. Nadab e Abiú, eles ofereceram fogo estranho no altar do Senhor e foram, né, fulminados na hora. Uhum. Os sábios ainda ensinam que a morte deles foi por oferecer fogo estranho, está aqui, né? Serviço sem submissão. Serviço sem submissão. Jesus é o sumo sacerdote perfeito, diferente de Nadab e Abiú. O sacerdócio messiânico exige intimidade e obediência. Intimidade e obediência. Não apenas zelo, mas alinhamento com a vontade do Pai. Jesus. Divisão em 24 turnos. Os sábios explicam que Eleazar tinha mais chefes, então houve divisão desigual. O sorteio garante justiça divina. O uso do sorteio indica que Deus decide o serviço e não o homem. É Deus quem decide, não é o homem. Eu amo essas coisas, Jesus. O reino não é baseado em favoritismo humano. O reino não é baseado em favoritismo humano. Em Atos 1, a escolha de Matias também ocorre por sorteio. Continuidade do padrão bíblico. As 24 ordens sacerdotais. Cada família recebe um turno. Cada grupo servia por períodos fixos no templo. O número 24 representa a ordem celestial, paralelo com os 24 anciãos de Apocalipse, capítulo 4. Sim. Meu Deus do céu, coisa linda, né? Em Lucas 1, Zacarias, pai de João, é da ordem de Abias. Olha só, ligação direta com esse texto. Isso mostra que o nascimento de João Batista está conectado à estrutura sacerdotal de Davi. Os levitas também organizados. Levitas auxiliavam, não sacrificavam. Cada função, mesmo que seja menor, tem um valor eterno. Cada função, mesmo que seja uma função menor, tem um valor eterno. No corpo de Cristo, nem todos são sacerdotes, mas todos têm a sua função. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 12. Músicos e profetas. Opa! Isso aqui é o próximo capítulo. Aqui o interessante é que não é... Tem pessoas que elas falam assim, não, tem que ser espiritual. E quer só a espiritualidade, não quer a ordem. Então tem que ter equilíbrio. Tem que ter equilíbrio porque é espiritual sim, mas tem ordem também. Né? Deus é um Deus organizado. Não é de qualquer maneira, né? E uma coisa sempre importante a nós prestarmos atenção, principalmente nós que estamos aí em liderança e pela infinita misericórdia, não é por merecimento, nem porque a gente é melhor do que os outros, é que sempre nós temos que entender que a escolha quem tem que fazer é o Senhor. Sim. Não é porque o cara é meu amigo, né, Fabi? Eu gostando daquele cara, é meu amigo, né? É um cara tão bonzinho comigo, às vezes gosta de me dar um presente. Vamos botar esse cara aí para trabalhar. Favoritismo, né?
Isso. Ou então, não, o dízimo do irmão ali eu não posso perder ele. Então eu Uhum. vou dar um cargo ali para ele, porque ele fica aqui E sem. daí ele fica aqui, né? Ele fica contente, É né? um perigo. Ou seja, isso é um perigo. Então nós temos que sempre entender que quem vai separar, quem vai escolher, até porque quem conhece o meu coração, o seu coração, o nosso coração é o Senhor, né? É pastor Estênio, tá ao vivo aí, glória a Deus. Aqui no. Tem aqui, ó, o sorteio não era por acaso, né? Conforme foi falou. Uhum, E Deus fazia isso justamente para não ter essa briga entre eles aí, não ter uhum, essa falha do homem, né? Mas sim, mesmo tendo sorteio, de qualquer forma, quem estava no controle era Deus. Isso era uhum, só para que a galera ali, a comunidade, não entrasse como Deus já sabia que vai dar ruim, eles são assim, né? Então, quando o líder tem essa consciência aí, realmente entra em oração, fica um período ali, Deus se agrada e coloca a pessoa certa na função que lhe cabe, né? Em um todo. E é isso, porque é a obra de Deus, né, Farol? é verdade. Até na parte da equipe de louvor, isso acontece muito, pastor, a questão de achar que é só espiritualidade, a pessoa não quer estudar, não quer treinar, não quer nada, não quer ensaiar. Uhum, Então é bem arriscado. Ou tende a ser muito técnica, não, vou estudar, você é um cantor e realmente canta muito bem, e espiritualidade zero, intimidade com Deus zero, ou só espiritualidade, não precisa ensaiar, e, enfim, Essa parte, tem que ter um equilíbrio. essa linha de ensinamento de cura e libertação, que é para todos, não é só para a igreja X e Y. A cura e libertação é para todo mundo. E isso é muito importante para todos, mas tem que ter uma ênfase aí na equipe de louvor, porque é a porta de entrada do culto, é onde Vai abrir. é a guerra ali, é guerra, é adoração, né? E a gente que já veio do mundão sabe como que é. Quem gosta de música, às vezes tem cara que estuda bastante, mas ele sonhou em ser famoso, artista, tal, não sei o quê. Passou pelos palcos da vida, sem ele perceber, participou de alguns pactos sutis. Então, se não houver essa limpeza, e aí quem tem que ver isso na minha opinião é o líder, né? Por que o líder? Porque às vezes aquele cara que está tocando os instrumentos, ele não tem essa noção ainda, e às vezes ele pode se perder na hora do louvor. Principalmente quando é uma igreja já estruturada, uma igreja cheia. Porque ali do púlpito, ele sem esse ensinamento, ele pode se perder, o inimigo é sujo, ele pode pensar que é um palco Ô, e pastor fazer, Viana, e fazer pastor as Viana, apresentações ali. mas pastor Viana, o cara é meu filho, pastor, eu sou o pastor da igreja. Ô, Varão, pastor, não tem ô, conversa, não tem negociação, Varão. ô, pastor, mas é meu filho, pastor. Eu sou o presidente da igreja, pastor. Você tem Não, que fazer uma concessão aí, pastor. não tem, Me Varão. Ah, ajuda aí, mas cara. Eu não posso deixar meu filho ir pro mundo, cara. Eu tenho que segurar ele aqui na igreja. E daí eu tô usando esse negócio de botar ele lá pra tocar e cantar pra segurar ele. o Você seu Uhum. não. filho, o seu filho Isso, vai passar por um tempo aqui de cura e libertação. ensinamento, de cura e libertação. Depois ele vai tocar. Ah, mas vai sair eu e mais 15 pessoas da minha família, porque se ele não tocar, porque na outra igreja já aceitaram ele. Cara, vai sair as 15 pessoas. Vai sair às 15. Não tem o que fazer. Ali é um local sagrado, ali onde começa, volta a dizer, ali começa o início das primeiras bombas a ser solta ali, a Pastor, mas quem guerra. manda na igreja sou eu, pastor. Hum. Ah, a igreja não é de Deus, não, é do Senhor? Pois é, mas. Varão, fica com o seu dízimo, fica com a porta aí, que o aluguel que você está pagando, porque a obra é do Senhor. Pelo amor de Deus. Mas Eu gosto de acontece isso. provocar, eu gosto de Nesse provocar. cenário aí que o senhor falou, Uhum, infelizmente, Infelizmente acontece. infelizmente isso acontece até hoje. uhum. mas aí eu vou fazer uma colocação que me veio aqui, não sei nem porquê, mas é porque muitas das vezes a família entra para a obra, né?
mas ainda não resolveu as coisas na casa, na E às primeira vezes são igreja que 7, é 8 dela, pessoas. não é mesmo? Então, às vezes, acha que ah, trazendo tudo para o rebanho está tudo resolvido, não. E o papel dos pais é muito importante. Os nossos precisam estar curados, sarados. Por isso a importância da cura e libertação, porque levita, o sacerdote, quando estiver na obra, a família sacerdotal ela está entendendo o todo. Então, quando tem esse alinhamento, não vai ter esse negócio. Ah, fulano está numa missão lá. Não, meu pai só está por conta de igreja. Por isso essa importância dessa desse alinhamento e essa cura plena. Porque em todo lugar, se está em Pastor julgo Viana, desigual. pastor, o irmão Antônio, mas assim, ó, o filho do irmão fulano de tal ali acabou de dizer para mim que vai comprar um terreno para construir igreja e ele quer botar o filho dele para cantar e eu não posso perder essa oferta aí. E aí, pastor Antônio? E aí, Não, Antônio? não dá para fazer. Isso Não tem como tem que abrir orar, o Senhor concessões, tem não que tem como. falar. Mas se o Mas, Senhor não irmão, mas a falar. oferta é generosa, irmão. Não, mas você não pode trocar o propósito por proposta. Pode não? Não. Poxa, eu Aí vou ter que virar. orar mais, irmão, vou ter É, que orar mais. Sou aí, muito carnal, muito dinheirista. aí você vira para uma pessoa que tem dificuldade de receber o não de Deus, e brincando aqui entre aspas, você vira para ele, não tem conversa. Não tem negociação, já te falei, vai passar um período aí de ensinamento, de cura e libertação. Mas, A igreja. pastor, você está sendo muito duro, pastor. Você não está sendo muito duro, não? Ô, pastor, poxa. Ô, pastor, vamos, né, fazer uma concessãozinha. Ai, meu Deus. Aí você vira para a pessoa e fala assim, ó, e outra coisa, tem 14 vídeos para assistir. Tem 14 vídeos para assistir. É, você vê que a coisa era tão séria lá quando Moisés, né, começou a fazer essa separação aí, que os filhos Aleluia. Nadab e Abiú morreram. Nadab e Abiú era filho de Arão e sobrinho de Moisés. Então, assim, hoje tem várias mortes espirituais. Várias mortes espirituais, que às vezes você coloca a pessoa na onde a pessoa não foi chamada para ficar. Esse discernimento a gente tem que pedir para Deus. Você começa a olhar os membros da igreja que vai entrando, né? O papel é seu de olhar, pedir a sensibilidade, ver se o irmão realmente quer ficar na porta, não impor, você vai ficar na porta. Calma, né? Vê onde que o irmão se dá melhor. Quando não tem ninguém, Primeiro irmão, vê onde Deus não, mandou. Deus mandou isso, né, nessa linha de raciocínio, Sim. né? Ô, Com Deus, pastor, mas me deixa eu fazer uma mostra. pergunta pro senhor. Mas assim, quer dizer que se eu botar esse cara lá sem estar preparado, eu posso matar ele? É isso que Oh, aconteceu com o Nadab e Abiú aqui? Pode sem matar ele dúvida. espiritualmente, pode É matar ele mesmo, pastor? espiritualmente. Puxa vida, eu vou ter que rever meus valores então, pastor. Vou Meu ter que Deus, rever isso aí. meu Deus. Obrigado pelo conselho, tá? Você é uma benção, cara. No começo eu fiquei meio bravo com você, cara, eu vou confessar. Mas eu tô começando a pensar melhor agora. Vou ouvir seu conselho. Porque, Glória a ó, Deus. você vê, ó, por exemplo, no Como é caso aí, importante a gente meditar sobre essas coisas, né? Às sim, vezes a varão. pessoa diz, não, o pastor tá brincando lá. Não, isso é sério, isso é Não, sério. Ó, Nadab e Abiú, né? Pegando eles como exemplo aqui. Aí, vamos pegar o exemplo de louvor e adoração, mas em tudo, né? No geral, né? Mas louvor e adoração, aí você pega um Nadab e Abiú e coloca eles lá. Aí eles sobem lá no púlpito lá, acaba o culto, o cara vai lá pro baile funk lá, ou vai para namorar com a namorada dele e continua ali fazendo ali a fornicação. Sem ninguém vê de humanos, mas Deus vê tudo. Aí no culto de domingo vai lá Nadab e Abiú de novo subir no púlpito, quer dizer, vai dar ruim. Entendeu? Eles vão morrer espiritualmente. O ataque vai ser cruel. O negócio
não é brincadeira do lance das consequências que a Eu gente sempre prefiro bate na tecla aqui. nem falar nada. Meu Deus. Prefiro não falar nada. Jonadab e Abiú foi Deus que escolheu. Eles Uhum. chegaram a ser, sim, preparados, mas faltou reverência e obediência, né? Deus, É isso aí. Deus escolhe, mas e o sim ou não da obediência? Mas Esse é o... pastor, e quando o cara está nessa situação aí, traz peso para o culto, vai trazer impedimento da presença se manifestar? Meu Traz, Deus. traz, porque Vai, né? o inimigo ele tem que usar pessoas. O Hum. inimigo ele tem que usar pessoas. Aí ele Ah, não, fica, pastor. quem que eu vou usar? Aí Mas, encontra lá uma porta aberta, fala, vai, tá estranho o ambiente, tá estranho o louvor, parece que não tem. Por quê? Às vezes vai saber se tá ali o mal não tá ali. então, pastor, eu vou dizer um negócio seu. Eu prefiro a presença de Deus, então. Não pode a presença dele, não pode ficar fora, não. Meu Isso Deus, mesmo. meu Deus, Uma E escolha. glória a Deus. meu Deus, glória a Deus. Vamos seguir? Vamos seguir. Crônicas, capítulo 25. Deixa eu só, acho que é interessante aqui uma ordem aqui do estudo que eu fiz, né? Três palavras aqui. Ordem, Três frases. 3 frases. Ordem produz unção. Organização preserva a presença. E Deus honra quem aceita a função. É um resuminho Legal. desse Vamos primeiro dizer capítulo. quer dizer que ordem, como é que você falou aí? Ordem produz unção. Ordem Ordem produz vai me unção. levar a produzir, então. É isso, pastor? Vou te E levar a o que mais que o senhor produzir. falou aí? Organização preserva a presença. Tem que ter organização também? Tem que ter organização. E que Puxa, foi legal. uma das coisas que me impactou aí no Instituto. Tanto Organizado. é que na primeira vez que eu fui, eu pensei que ninguém ia sentar nas mesas, eu pensei que as pessoas que era tipo um museu, assim, que as pessoas iam só passar, olhar, mas não sentar na mesa, não desfazer a forma que estava feito ali. E não, era tudo organizado já para um propósito, né? Que a pessoa vai sem, fala, poxa, isso é para mim, né? Pô, posso sentar aqui, vou usar esse prato mesmo, esse talher, né? Mas tá tudo limpinho, mas tá tudo organizado. Faz sentido. Organização preserva a presença. E Deus honra, olha só, essa última aqui, Deus honra quem aceita a função. É diferente, né? Vou ficar na porta, nossa, que honra ficar na porta. Poxa vida, hoje é meu dia de limpar o banheiro, de limpar o chão, jogar água. É diferente, ali já começou a tua adoração. Tem gente que já fica com um bico desse tamanho. Ali já começou a sua adoração. Você fala, meu, que honra, não, hoje é meu pastor. dia. Você gosta de limpar banheiro? Não quero, não. Quero, não. Não, varão, mas não. Quem não vive, como que é? Quem não vive A é para gente- servir, não serve para viver. Ó, vou te falar uma coisa. Exatamente. Falar em banheiro esses dias, né? No término do culto, essas coisas, porque o banheiro vai ser usado e tal. E é lógico que no outro dia, no dia que está específico ali para poder limpar, né? Fica ali, né? Os respingos, né? De urina, essas coisas, tal, tudo. Então, assim, quando a pessoa aceita fazer isso com amor, limpar aquele local, colocar ali, ficar cheiroso e tal, tudo, para que os filhos de Deus possam, no próximo culto, poder usufruir de novo. Cara, e Cara, assim, eu vou dizer um negócio aqui, eu vou honrar pessoas aqui agora. No começo da comunidade ali, quando não tinha muita gente ali, nem muitos obreiros, né, para auxiliar, várias vezes eu via a pastora Nete, a pastora Daiane, o pastor Junão lavando os banheiros, limpando as latrinas. Entendeu? É o exemplo da Cara, liderança. Cara, metendo a mão e fazendo, irmão. E não, não, porque vamos ficar, vamos ser sinceros. porque eu sou pastor, eu sou isso, que não interessa, cara. Né? É você mesmo que vai pegar um rolo, vai pintar a parede da igreja, é você que vai ajudar a fazer, é você que vai ajudar a dar manutenção, porque é do reino, é do nosso Papai Celestial. Então, não adianta, o cara às vezes quer as bênçãos do Senhor, mas não quer colocar a mão na massa, não, né? Dar um abraço em alguém, tudo isso aí faz parte do serviço. O serviço a Deus está englobado tudo. Pode falar, Antônio, pode falar. E uma colocação também importante, não é só o servir, né? Mas até o cristão, ele precisa entender que ele usar como se fosse para ele, né? Tem pessoas que às vezes ele não tem zelo, não tem zelo, está na casa do Senhor. Por que você vai deixar
o papel caiu fora do negócio. Você vai deixar no chão. O Senhor, ele está olhando cada detalhe, sabe? Então não é só a Isso aí. pessoa, não é só a pessoa que ela está ali para servir com honra. Lá as meninas lá, elas falam que tem a parte do curandeu. O curandeu é trabalhar em outras funções como se fosse para Cristo. Ah, eu Mas o pensei que era curandeu curando eu. é para curar mesmo. É para curar eu. Curando eu. Curando eu. Curando eu. Curando eu. É Curando eu. justamente aquilo que você Legal. não gosta, você precisa fazer, entendeu? Tá, eu tô com nojinho porque eu não lavo a louça. Mas é o Espírito Santo que direciona e as pessoas não entendem. A gente leu por esses dias atrás aí, quando a pessoa entende e tal, tudo, o empresário tem empresário que é o ministério dele. Ele não vai ser pastor, ele não vai ser bispo. Ele já entendeu, ele já se converteu, e ali, às vezes, o serviço dele já passou ser o ministério dele, né? Já que a gente está falando sobre isso aí, então, assim, a pessoa convertida, ele olha para os funcionários de forma diferente, sabe? A É, mulher do café, a tiazinha, né, brincando, né? A tiazinha do café, que ganha às vezes pouco, com cara de sofrimento e tal, tudo, um sorriso que você dá para ela, um aperto Já de mão, muda o um dia, né? aperto de mão que você dá para ela, sabe? Quando é o aniversário dela, Fazer a pessoa enfim, percebida, né? meu, ela já entendeu que o estudo dela, não, ela não vai ser diretora, que ela não vai ser nada. Uhum. Mas pelo menos ela é valorizada e ela começa a ter prazer de ir para o trabalho e voltar para casa, porque ela é valorizada ali, mesmo ela sendo a tiazinha do café, entende? volta. É um ministério também. O empresário tem o ministério dele. Não estou falando que ele vai perder o valor, não vai perder o respeito, nem nada, pelo contrário, né? Sem misturar as coisas, todo mundo vai respeitar, mas o ambiente, a atmosfera, tudo vai acontecer, tudo vai funcionar, os resultados vão ser conquistados, mas tudo isso com respeito. Mas Bom, volta não, aquilo que a gente vamos mais no falou. próximo Unidade. capítulo aí. Todos são importantes em toda Todos. obra. Toda obra. Pô, imagina uma obra. Você sabe qual é o mais importante numa obra, numa construção? A gente falar da minha área. Cara, os mais importantes são os serventes. Uma obra não anda sem a servente. Você quer ver uma obra que anda muito bem? Ele tem muito servente. E às vezes ele fala assim: eu não sou mestre, eu não sou qualificado. Mas o, o andar bem, porque é muita gente ajudando. E outra coisa, numa obra que você vê que tem organização, nas nossas obras, coloca dois caras só para limpar. Só para limpar. Por quê? Isso passa para outros prestadores de serviços que não importa que você está quebrando parede, como você aqui, o ambiente precisa estar ficando limpo. Fica um cara, a gente chama o capacete vermelho, o laranjinha, sei lá, o laranjinha. Aquele cara, ele tá no canteiro o dia inteiro limpando tudo. Ele é só para isso. Eu lembrei Barão. agora, só para a gente finalizar aí, para ir para o próximo aí, Uhum. eu lembrei agora do Chá das Marias, que foi sábado passado na igreja, né? Então, imagina a igreja cheia de mulher, quase 200 mulheres dentro da igreja, e as mesas, porque tira todas as cadeiras e monta tudo. Só que no sábado tinha o culto do jovem, depois do chá. Hum, E Tinha que tinha que deixar tudo deixar em a ordem. igreja do mesmo padrão que estava antes. É. Então, cara, eu vi um batalhão de Marias, né? As meninas que servem na casa, Rapidinho. que dedicam o seu tempo ali, que ofertam o serviço ao Senhor. Rapidinho, cada um com a vassoura na mão, a gente tirando as mesas, montando, levando lá para cima para guardar. Os homens subindo a escada, né? Eu, o pastor Felipe, tá aí na live também. O pastor Felipe é o marido da pastora Patrícia, é um empresário, mas é um homem que também está servindo no reino ali. E assim, rapidinho foi deixar tudo em ordem, foi limpado, foi organizado, a mulherada passando pano, arrumando as cadeiras nas fileiras no lugar, deixou tudo certinho, entendeu? Cara, não levou, acho que 40 minutos. Ó, Aquele batalhão Bênção. Que bênção. organizou, deixou tudo bonitinho, arrumadinho, todo mundo cooperando, ajudando, entendeu? Então isso é maravilhoso. Então eu quero deixar aqui publicamente meus parabéns para toda essa equipe linda, maravilhosa que Jesus tem. E toda a igreja, todo o reino tem que funcionar dessa maneira, né?
Glória a Deus por isso. Louvado seja o Glória a nome do Senhor. Deus. Vamos Amém. lá? Você Amém. falou um chá de Marias, né? Só para concluir. Foi um chá de Marias, foi. Isso. A nossa igreja, acho que fez agora 49 anos. O irmão da pastora Sara, o pastor João, você às vezes pega ele antes do culto, eles têm esse princípio. As cadeiras, porque isso comunica com você que está chegando. As cadeiras são alinhadinhas. E antigamente, eles tinham uma linha para fazer isso. Aí você pega uma pessoa que já estava lá na fundação, e a gente chama de diamante. Até hoje, se às vezes você chega lá mais cedo, ele está ajudando. E outra coisa, você falou do chá das Marias, lá a gente teve que sair do lugar onde nós estávamos. E então aluga só sexta, sábado e domingo. Você imagina você montar som, montar tudo só sexta, sábado e domingo? E é todo dia, então é um batalhão de gente servindo. Todos são importantes. E é igual formiga, porque todo mundo sabe as coisas. Então é setorizado, cada um tem um líder, cada um tem um. Então é muito importante. Eu gosto demais, porque você passar pelas coisas para saber o que tem por trás para aquilo acontecer, faça um convite para cada um que às vezes só vai lá como ovelha, Quando tá tudo pronto, né? mas vai um dia servir para entender como é por trás. Eu sou um cara que tudo eu gosto de ver o que está por trás para me entender. Porque se eu não entender, eu não vou ter esse outro olhar. É isso aí. Entendeu? É isso aí. Vamos lá. E aí, ó. Tá aí a pastora Patrícia aí agora. Eu falei para ela que uma hora ela vai participar da live. Vai vir fugindo, mas Tem que eu vou pegar. ver, tem que ver. Pastora Patrícia. Então, assim, é Participar as aqui. Marias e é o José. A José colocou aí. É muito lindo mover para a Maria e do José. O José teve o papo entre amigos na sexta, antes do chá, né? Então, assim, só que eu fiz a minha parte ali na administração do papo entre amigos com o José ali, uma noite de comunhão ali, de testemunho dos meninos que faz o curso, e já saí dali e fui lá para dentro da casa que tinha a noite do pijama das meninas solteiras. Então, a Paula, minha filha, estava lá, tal, a Sara, né? E eu fui ministrar a paternidade para as meninas. Então, quando eu fui ministrar a paternidade, já era 9h30. Quando eu saí para fora para ver os homens novos, cadê os homens? Já tinha todo mundo embora, mas estava tudo limpo, tudo organizado no lugar onde a gente fez o evento. Entendeu? Então, meus parabéns. Não vai só para as Marias, como também para os homens de José. Essa equipe maravilhosa que tem abençoado aquela casa de uma maneira extraordinária, porque é casa do Senhor. É Né? isso. É casa do Senhor, é uma extensão da igreja, é um braço da igreja, né? E é a casa do Senhor. E Amém. tudo que é Servir feito ao com Senhor com excelência, alegria, né? tudo que é feito com excelência, a recompensa vai vir, meus irmãos. O A recompensa serviço é uma forma de adorar. É isso que a gente Eu precisa tenho uma frase compreender. minha: Deus não fica devendo nada ao homem. Quando o homem Ei. faz com dedicação, com amor, Deus não fica devendo nada ao homem. O Aleluia. maior, ou seja, se nós como seres humanos, a Bíblia diz que quem dá um copo de água fria um profeta recebe galardão, quanto mais colocar a mão na massa, na obra do reino e se dedicar para o Senhor. Aleluia. Vamos lá, porque se a gente Vamos, tá? for comentar, é tanta coisa boa para a gente falar. É. Depois, Davi e os comandantes do exército nomearam homens das famílias de Asaf, Emã e Jedutum, para profetizar, com o acompanhamento de liras, harpas e símbolos. Esta é a lista de seus nomes e de suas responsabilidades. Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela. Trabalhavam sob a direção de seu pai Asaf, que profetizava por ordem do rei. Dos filhos de Jedutum, Gedalias, Zeri, Jesaías e Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo. Trabalhavam sob a direção de seu pai Jedutum, que profetizava com o acompanhamento da lira, dando graças e louvando ao Senhor. Meu Deus. Dos filhos de Emã, Buquias, Matanias, Uziel, Subael, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gidalti, Romanti, Ezer, Josbecasa, Malote, Otir e Maaziote. Todos eram filhos de Emã, vidente do rei, pois Deus lhe tinha dado o privilégio de ter 14 filhos e filhas de acordo com sua promessa. Todos esses homens estavam sob a direção de seus pais e serviam como músicos na casa do Senhor. Eram responsáveis por tocar símbolos, harpas e liras na casa de Deus.
Asaf, Gedutum e Emã se reportavam diretamente ao rei. Eles e suas famílias estavam preparados para cantar diante do Senhor. Meu Deus. Todos, 288 no total, eram músicos talentosos. Uau. Meu Os Deus. músicos foram nomeados para seu serviço por sorteio, tanto jovens como idosos, mestres ou aprendizes. Aleluia. Ou seja, se tem aprendizes é porque tem aprendizado. Se tem aprendizado, tem ensino. Se tem ensino, não é só o espiritual. Olha E só. você vê, e uma coisa bem importante assim, Pastor Viana, é assim, ó, que sempre a Bíblia vai dizer, e o pai é quem liderava. É. Eram filhos do fulano de tal. Sempre vem a paternidade aí, né, frisado de uma maneira linda. E quando Davi foi ungido rei, a unção foi na casa do pai. Meu Deus, boa Ele observação. estava atrás das malhadas, mas disse assim, traga o menino aqui, a unção é na casa do pai. Meu Você Deus. veja bem que o pai arrastava todos os filhos pelo exemplo, né? E até hoje tem que ser assim. Glória Seguiu a o Deus. princípio. Vamos repetir esse versículo 8, né? Os músicos foram nomeados para o seu serviço por sorteio. Tanto jovens como idosos, né? Mestre ou aprendizado. Eu lembrei Como aqui dos aprendizes. aprendizes. Eu lembrei aqui dos idosos, né? Quando a gente vai para aquelas igrejas mais raiz, né? Ali, o pessoal com seu caderninho ali, tudo, faz com amor, Uhum, né? Faz com amor, às vezes não tem nenhum tipo de instrumento. Aí vai a uhum. irmãzinha, Na vai, raça. vai uma das irmãs lá, como se fosse um maestro, né? Ali, faz até com a mãozinha ali, meu Deus do céu, É lindo, né? Eu gosto de corar meu música, Deus, aquelas vamos aí. bandas É é lindo. lindo. Vamos lá. A primeira sorte caiu para José, do clã de Asaf, e 12 de seus filhos e parentes. A segunda para Gedalias e 12 dos seus filhos e parentes. A terceira para Zacuri e 12 dos seus filhos e parentes. A quarta para Zeri e 12 dos seus filhos e parentes. A quinta para Netanias e 12 dos seus filhos e parentes. A sexta para Buquias e 12 dos seus filhos e parentes. A sétima para Azarela e 12 dos seus filhos e parentes. A oitava para Jesaías e 12 dos seus filhos e parentes. A nona para Matanias e 12 dos seus filhos e parentes. A décima para Simei e 12 dos seus filhos e parentes. E assim sucessivamente, vou só falar os nomes, tá? Tá bom. Ziel, Asabias, Subael, Matitias, Jerimote, Ananias, Josbecasa, Anani, Malote, Eliata, Otir, Gidalte, Maaziote e Romante-Ezer, e 12 dos seus filhos e parentes. Essa foi a sequência. Tudo é uma divisão para que não ficasse o peso sobre uma família só, a responsabilidade Sim. sobre um, né? Então todos E como, trabalhavam, mas todos também descansavam. e como Ou o senhor seja, disse, né? 24 como os 24 anciões. uns 24 anciãos. E aqui são turnos de 12, né, de seus filhos e parentes, apontando para os 12 profetas, apóstolos, profetas não, para os 12 apóstolos de Cristo, né, e os 12 patriarcas das tribos de Israel. Sim. Ou seja, filhos de Asaf e mãe de Jedutum profetizavam com música. Profetizavam com música. Uau. Música no templo não é entretenimento. Meu Deus. É profecia. Profecia é declarar quem ele é, cantar para ele, falar sobre ele, não sobre mim. É adoração como arma de guerra e de defesa, né? Arma de ataque e de defesa. É isso aí. Andou assistindo Antônio Cirilo, eu sei. Ih, ó, assisti, ó. Essa é. Não é de agora, não. É muito bom aquilo, né? É Jesus. muito bom. É muito Eu chorava muito. Meu Deus, aquilo. Instrumentos eram canais espirituais. A música abre o céu. Eita, A adoração abre o céu. Segundo a Reis, capítulo 3, versículo 15, fala sobre isso. Louvor verdadeiro ativa presença e revelação. Efésios 5,19 ecoa esse princípio. Louvor verdadeiro ativa presença e a revelação. Meu Deus. Organização dos músicos, jovens e experientes juntos. Transmissão espiritual. A adoração é ensinada e não improvisada. Eita! É, É isso aí. ou seja, aplicação.
Cultura de discipulado espiritual no louvor. Cultura de discipulado espiritual no louvor. Tem que aplicar isso no louvor. 24 turnos musicais, paralelo com sacerdotes, adoração e sacrifício caminham juntos. Olha só. Adoração e sacrifício caminham juntos. Em Apocalipse, sacerdotes mais músicos vão atrair a adoração celestial contínua. A adoração celestial contínua. Porteiros e... Não, isso aqui já é o próximo. Até aqui só. Aqui é uma frase, né? A Fala. excelência não substitui a presença, mas a negligência também não glorifica a Deus. Meu Deus. Olha que forte, hein? É. Isso E a parte que mais me pegou aí também foi falando que não é entretenimento, né? Quando tem um evento para os jovens, principalmente para os jovens e tal, mas aí é Mesmo outro. assim. Não, mesmo assim, mas assim, tipo, vai ter, sei lá, 4, 5, 6 músicas já de cada, tal. Não é que vai ser entretenimento, mas é diferente. Agora, assim, dos cultos, você vê que fala que a harpa lá, os instrumentos, eles trazia, mudava a atmosfera. Por isso que às vezes, quando o pastor gosta, o Escreve a pastor frase aí, Fabi, que estão pedindo para você escrever essa frase. Vou escrever, São cânticos espirituais. tem pastor que Pastor falou. gosta de quando ele está pregando, um piano ali, o teclado, tal, essas coisas. Parece que não, mas faz parte, né? Muda. Desde que também é aquela coisa. A pessoa que está na função aquele dia, ela tem que estar antenada. Às vezes você percebe aqui que a gente está na live e às vezes vai falando aí assim, para não atrapalhar, mas eu mesmo tenho essa sensação, fala, pô, essa pregação, esse exemplo que o pastor acabou de falar, a música seria essa, né? Aí vai, pô, essa aqui merece essa música aqui. Então o cara tem que estar ligado, porque às vezes o Espírito Santo de Deus traz para ele uma música que vai encaixar justamente com a pregação ali, para acabar o culto ali, ó. Não, e ontem, essa questão aí, pastorzão, é muito cirúrgica, porque ontem eu fui ministrar para um culto de homens, né? Confraria dos Bravos, né? Forjando Homens de Caráter. O nome do trabalho da igreja que eu fui ontem. E aí eu dobrei o joelho, né? Como de costume, e fiquei ali uns 15, 20 minutos orando. E o Senhor falou assim: você vai falar sobre Gálatas 4:1. Quando o herdeiro é menino, nada difere de escravo, mesmo sendo senhor de tudo. Mas as canções que o cara começou a cantar depois só falavam sobre isso. Olha como o Espírito age. É isso. Né? As canções, eu digo, igual, é confirmação do texto que o Senhor me deu. As canções, porque eu não sabia que os caras iam cantar. Né? Mas assim, lindo que o Espírito Santo faz, porque aí eu ministrei sobre ser filho, sobre não ter a mente de escravo, sobre ser um herdeiro convicto de um Pai Celestial. Contei um pedaço do meu testemunho e daí no final eu fiz um ato profético ali e eu vi um senhorzinho de uns 60 e poucos anos, o cara chorava igual criança, liberando perdão pro pai. Meu Deus. Pastor, olha, impressionante. Entrou aqui um pastor querido nosso, pastor Josué Eduardo. Ele é um pastor musical. Olha só. Ama música. Só. E tem essa sensibilidade da responsabilidade de um louvor bem feito, né? Com excelência, mas prezando pela presença. Vou até ter essa fala aqui. Meu Deus, isso é maravilhoso demais. Se vê o pastor Josué. Justo nessa live de hoje. Olha só. Falando sobre o louvor, né? Vamos ver se ele puder entrar, meu Deus. Isso, chama aí. Pastor, se o senhor puder, será uma alegria tê-lo conosco. Glória a Deus. Que bênção, que bênção. E assim, só aproveitando e honrar, assim, que vou falar rapidamente, o pastor Josué nos ajudou muito. Deus nos levou na igreja do pastor Josué. Fiquei um período lá na igreja do pastor Josué, justamente por causa do louvor. Como eu vi na música, fala, não, você vai ter que ficar aqui. E você pensa que vai ficar aqui por causa da música, mas na realidade você vai ficar ouvindo a palavra. Está sendo tratado. E aí, Deus é estrategista. Me laçou por causa da música e a palavra foi... Aí tinha escola dominical, né? Glória a Deus, isso é muito bom. Meu Deus. Isso é bênção. É quando uma adoração, cara, é feita com excelência, né?
quando há um coração puro, realmente, que valoriza tudo isso, né? Que não brinca, não negocia princípios e valores, cara, o céu é atraído para o ambiente. Você sente quando o céu está no ambiente por causa da adoração, Uhum. É. né? Isso é Eu vi. maravilhoso demais. O que o senhor colocou aí é muito importante, e está lá em Efésios 5,19, que seja um canto de louvando de coração ao Senhor. Ao Senhor. O que aconteceu com o pastor Luciano aí é aquela coisa. Às vezes, por exemplo, tá? O rapaz aí, o músico, falou: olha, vai ter abertura, o pastor Luciano e tal, e tem duas músicas de fechamento. E as duas músicas de fechamento é essa daqui, beleza, ensaiaram tal, tudo, mas não pode engessar. Fala, pô, apesar que a gente tinha treinado duas músicas, né, após o pastor Luciano cantar, mas o Espírito Santo me tocou aqui e mudou. Então, ensaiou, mas está preparado para fazer a mudança ali através do Espírito Santo de Deus. E encaixou aí com a pregação, né? Isso mesmo. Glória a Deus. Vamos prosseguir aqui, que falta mais Vamos um lá. pedacinho, né? O Uhum. 26 até o verso 11. Essas são as divisões dos guardas das portas. Olha os guardas das portas. Olha aí. Os coraitas, Meselemias, filho de Coré, da família de Abiasaf. O primeiro filho de Mesalamias foi Zacarias, o segundo Gediael, o terceiro de Zebadias, o quarto Jatniel, o quinto Elão, o sexto Joanã, o sétimo Elioenai. O primeiro filho de Obed-edom foi Semaías, o segundo Jeozadab, o terceiro Joá, o quarto Sacar, o quinto Natanael, o sexto Amiel, o sétimo Issacar e o oitavo Peoletai. Deus havia abençoado Obed-edom. Semaías, filho de Obed-edom, teve filhos muito capazes que ocupavam posições de grande autoridade no clã. Estes eram os nomes deles: Otni, Rafael, Obed e Eusabade. Seus parentes Eliú e Semaquias também foram homens muito capazes. Todos esses descendentes de Obed-edom, incluindo seus filhos e parentes, 62 ao todo, foram homens muito capazes e aptos para seu trabalho. Os 18 filhos e parentes de Meselamias também foram homens muito capazes. Os filhos de Oza, do clã de Merari, foram Sinri, nomeado chefe por seu pai, embora não fosse o mais velho, Ilquias, o segundo, Tebalias, o terceiro, e Zacarias, o quarto. Os filhos e parentes de Ozá foram 13 ao todo. Aleluia. Aleluia. Terceiros. Ou seja, por que Obed-edom, né? Se fala tanto sobre Obed-edom nesses textos aí. Obed-edom foi um homem que a arca ficou 3 meses, só 3 meses na casa dele. E ele e toda a sua família foram abençoados porque não tratou a arca como um móvel qualquer. Uhum. Né? Não tratou a arca, né, da aliança como algo banal, não, mas ele tratou aquilo como algo realmente precioso. Imagine você ter a arca da aliança do Senhor dentro da tua sala. A presença. A presença ali, naquele tempo, representado pela arca, né? Sim. Mas hoje nós podemos atrair essa arca diariamente para dentro da nossa casa, para dentro desse templo que somos nós. E a bênção do Senhor, ela vem sobre nós quando existe realmente esse amor pela presença e essa reverência pela presença, né? Porque os porteiros, ou seja, o Obed-edom, ele amou tanto cuidar da arca, limpar, zelar, tanto aquele objeto que representava a presença, que quando Davi vem buscar a arca para Jerusalém, ele abandonou tudo, ele largou casa, terra, plantação, todos os bens que ele tinha materialmente falando, e disse assim, cara, deixa eu ser porteiro lá. Deixa eu ser porteiro lá onde a presença vai estar, né? Olha que coisa mais preciosa, que coisa linda, né? Ou seja, os porteiros guardavam entradas físicas e a santidade do templo. Uhum.
Entradas físicas e a santidade do Ó, templo. ó, ó, A ó, santidade do templo. as portas. Ou seja, guardar não é só guardar, é vigiar espiritualmente. O porteiro, porteira, diácono, diaconisa, você é responsável, nós como sacerdotes somos responsáveis de vigiar espiritualmente, guardar todas as entradas e saídas do templo. Primeiro desse templo, como a Fabi está falando aí, e Sim. depois do lugar onde nós vamos estar ali ofertando um tempo ao Senhor. Ou seja, o crente é chamado para ser porteiro. Provérbios, capítulo 4, versículo 23, que diz que de tudo que tem que guardar as fontes das saídas da vida, que é o coração, ou seja, guardar olhos, ouvidos e o coração, que é a mente. É isso aí que a Fabi estava, né, profetizando com as mãos para a gente. Então, assim, ó, quais as principais revelações espirituais disso? Ordem espiritual vem de Deus, nada é aleatório, tudo tinha estrutura divina, tudo precisa ter uma estrutura divina. O serviço é mais importante que a posição. O serviço é mais importante que a posição. O porteiro, o músico, o sacerdote, todos são essenciais. Sim. Todos são essenciais. A adoração é profética. Louvor não é emoção. Louvor não é emoção. Adoração. É espiritual e revelacional. Dentro de todo louvor, Deus está falando com a gente, nós estamos falando com Ele, nós estamos profetizando quem Ele é na adoração e atraindo a santidade dele. Ou seja, santidade protege o serviço. Nadab e Abiú mostram, não basta servir, precisa ter santidade, uma vida de santificação. Aí vem uma aplicação prática para a vida de cada um. Organize sua casa como um mini templo. Uau. Meu Deus. Organize sua casa como um mini templo. A ordem espiritual começa no lar. Porque no lar precisa ter funções bem definidas. Tudo tem que estar bem definido no meu entendimento, naquilo que eu preciso estabelecer como princípios espirituais para fazer a coisa da maneira correta. Então, agora a ordem começa nesse lar e as funções aqui dentro tem que estar bem definidas para quando eu chegar na casa do Senhor, quando eu for servir em algum lugar, tudo tem que estar bem definido. Estabeleça turnos espirituais. Tempo fixo de oração e adoração. Tempo fixo de oração e adoração. Precisamos estabelecer turnos espirituais. Use o louvor como arma espiritual. E a pastora Fabi já falou sobre arma como arma de ataque e arma de defesa, adoração. Ou seja, cantar, o louvor não é apenas cantar, é ministrar. Né? Seja um porteiro espiritual. Seja um porteiro espiritual, e aqui o negócio vai arrochar. Eu tenho que filtrar, Fabi, o que entra na minha mente. Sim. Eu tenho que filtrar o que entra nessa casa. E tenho que filtrar o que entra na minha família. E família não é só família aqui física ou de sangue, né? É família espiritual também. Tudo tem que ser filtrado. Esses capítulos apontam para Jesus. Ele é o sumo sacerdote, o Cohen Gadol. Ele estabelece ordem no reino, une sacrifício, louvor e vigilância. O capítulo 24 fala sobre sacrifício. O capítulo 25 fala sobre louvor e adoração. E o capítulo 26 fala sobre vigilância. Porque fala sobre os porteiros. Né? No Messias, todos esses ministérios se tornam um só corpo. Se funde. É um complementando e completando o chamado do outro. E aí o culto fica extraordinariamente lindo e a presença Shekinah do Senhor desce, a glória é estabilizada e tudo fica lindo e maravilhoso. Meu Deus. Aleluia. Meu Deus. Eu vou sair, se vocês quiserem chamar alguém aí para continuar. Tá? A pastora Nete acabou de entrar aí, eu vou fazer Eu chamei, mas acho que ela não está podendo.
Entra aí, Net, que eu tenho que sair. Ajuda. Nete, Manda. pastora Nete. Estamos com saudades dela. Deixa. Tempo que ela não entra. Vou mandar de novo, quem sabe? Ela não Isso. aceita agora. Vai Depois do aceitar em pedido, nome né? de Por Jesus. favor. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ver. Aleluia. Glória a Deus. De todo modo, que Deus abençoe seu dia, Amém. pastor. Que Amém. Tamo seja um junto. dia abençoado, Amém. dirigido Amém. pelo Senhor, Amém. Amém. cheio da presença. Amém. Que Glória a Deus. Vou tudo fazer seja essa para. visitinha, que essa visitinha é muito importante. Uma visita de alinhamento, né? Uhum. E que o Senhor tenha misericórdia e me ajude lá. Beijo Amém. no coração de vocês, amo Deus vocês. Tá Até bom, abençoe. amanhã, pastor. 6h30. Amém. Deus Deus abençoe. Tchau, abençoe. Amém. tchau. Tchau, tchau, varão. Glória a Deus. Vamos lá. Vamos lá, vamos continuar. Romanos capítulo 4, do verso 1 ao 12. Agora o Abraão como exemplo de fé, né? Bora Vamos lá. lá. Do ponto de vista humano, Abraão foi o fundador de nossa nação. O que descobriu ele? Se suas boas obras o tivessem tornado justo, ele teria motivo para se vangloriar, mas não perante Deus. Pois as Escrituras dizem: Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. O salário daquele que trabalha não é um presente, mas um direito. Contudo, ninguém é considerado justo com base em seu trabalho, mas sim por meio de sua fé em Deus, que declara justos os pecadores. Davi também falou a esse respeito quando descreveu a felicidade daqueles que são considerados justos sem terem trabalhado para isso. Como são felizes aqueles cuja desobediência é perdoada, cujos pecados são cobertos. Sim, como são felizes aqueles cujo pecado o Senhor não leva mais em conta. Por acaso essa bênção é apenas para os judeus ou se estende também aos gentios incircuncidados? Já dissemos que Deus considerou Abraão justo por meio da fé. Mas como isso aconteceu? Ele foi considerado justo somente depois de ter sido circuncidado ou antes disso? Está claro que foi antes de ele ser circuncidado. A circuncisão era um sinal de que Abraão já possuía fé e de que Deus já o havia declarado justo, mesmo antes de ele ser circuncidado. Portanto, Abraão é o pai daqueles que têm fé, mas não foram circuncidados. Eles são considerados justos por causa de sua fé. Aleluia. 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 A circuncisão hoje é no coração, né? É um coração Sim. circuncidado, não é o prepúcio. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Abraão é um grande exemplo, né, de um homem de fé. Então, Foi por ele ter crido, né, que foi atribuído como justiça. Não foi pelo ato da circuncisão em si, mas pela fé, por ele ter crido. E nós não podemos duvidar, nós temos que ter a nossa fé inabalável. Não podemos deixar a incredulidade tomar conta do nosso coração. e aí faz sentido aquilo que a gente, no finalzinho ali, né, que a gente estava falando da organização do templo, é essa importância, porque o que corrói a nossa fé? Aquilo que você deixa entrar no nosso templo, aquilo que você filtra, e isso protege para estabelecer essa fé. Então, assim, tem tudo numa sintonia, numa aliança muito forte. Toda vez que se fala de fé, eu lembro do capítulo de Hebreus 11, né? Verso 1, que a fé é a certeza daquilo que se espera, mas das coisas que não se vê, né? E a sensibilidade que Abraão teve em ouvir a voz e acreditar em Deus. Né? Acreditar em Deus. Então, aqui foi até meio redundante, né? Quando fala da circuncisão e tal. Não, ele teve fé antes, ele acreditou antes. Depois ele foi, né, seguir as ordens da obediência, o que tinha que ser feito, tal, tudo. Mas o que veio antes, a fé, né? A fé tem que vir antes de tudo.
Se você não tiver fé, você vai pela lógica. E se Abraão fosse pela lógica, ele não teria saído lá da onde ele estava, quando Deus falou, sem uma direção, né? Como que você vai sair com todo um povo, pegar todas as suas coisas e sem ter o mapa, sem ter o Um destino. destino, sem ter o GPS, sem ter o É, Waze, é a né? Então, decisão também, né, pastor? a Eu decisão. estava lendo um livro do Lauren, o fundador da Jocum, e ele ensina muito essa questão da fé, né? E aí dava um missionário que tem a parte das provisões, né? E o time dele estava todo já pronto para embarcar na missão, e ele ainda não tinha ainda o recurso e não tinha a vaga. Hum. Só que ele se disponibilizou. Ele foi até o final no aeroporto. E ele chegou lá e falou, Senhor. E aí vem o nível de intimidade com o Senhor. A história é longa, mas logo depois veio uma desistência. É. E aí chegou o envelope para ele. Ele falou, pode comprar a tua passagem, que era para você ir. Então Deus prova a gente muito nos caminhos, mas a decisão dele ir, mesmo sabendo que ele não tinha o recurso, que não tinha a vaga no avião, porque se ele ainda não tinha o recurso, ele não tinha garantido a vaga dele. Mas olha o nível de fé, porque ele só acreditou e ele Quando foi. Deus fala, ele garante. E aí cabe a nós confiarmos. É, Muitas vezes Deus fala e a pessoa fica com dúvida, incredulidade, e aí não tem como ativar o sobrenatural. O sobrenatural só é ativado quando a gente tem condutas alinhadas com aquilo que Deus falou, né? Como, por exemplo, esse muito caso que bem você colocado. citou. Ele tinha uma palavra e ele tinha que mesmo sem recurso, mesmo sem vaga, mesmo, ele tinha que fazer todo o necessário para que, se porventura aquilo acontecesse, ele já estava pronto. Então, é o preparo, né? Se preparar para aquilo. Mas, ó, não é fácil, viu? Não é fácil, porque hoje, nós que estamos aqui na live, né? Todos nós aqui, né? Todos nós aqui, o pessoal que está em casa, todos nós. Agir como quem Você quer. vê que todos nós está tendo uma direção de Deus, né? Deus está nos chamando para fazer isso, para fazer aquilo, e você fala, pô, mas como vou fazer, né? Como vou fazer? E principalmente quando é para ir para algum lugar, né? Você não sabe, a gente nem sabe o que vai acontecer amanhã. O amanhã, por mais que você tenha uma reunião amanhã, ok, marcou na agenda, marcou hoje na tecnologia aí e tal. Amanhã, 10 horas da manhã, reunião tal, e às 2 horas da tarde resolver isso, isso, isso. Beleza. Meio que, só um pouquinho, meio que tipo assim, já está preparado, mas não, você não tem certeza se isso vai acontecer. Você tem uma certeza, mas ao mesmo tempo não dá para saber. Só que é o seguinte, isso já está marcado, já conversou com fulano e já conversou com ciclano. Então, meio que te dá uma paz. Amanhã, 10 horas da manhã, eu tenho uma reunião com fulano, e às 2 horas da tarde eu tenho uma reunião com ciclano. Mas agora, quando Deus vira para você, um exemplo, vai, para você ir para a África ou para algum lugar, mas não tem reunião com ninguém, não tem nada marcado, você só tem que pegar, fazer sua mala, comprar as passagens e ir. E aí? Muda Eu tudo, escutei, entendeu? eu escutei em Israel, isso é boa. Eu escutei um testemunho, porque quando você está em Israel, no Yom Kippur, tudo fica fechado. Então, somente os hotéis de americano, né, que estão abertos. Aí o pastor levou a gente lá, que é num hotel que tudo tem uma estratégia lá, quando tem os acordos de paz, quando os líderes se encontram ali, é porque está positivo, tem tudo uma riqueza de informações muito grande. Mas esse dono desse grupo desse hotel,
ele tinha uma vida muito empresarial, e assim que ele se casou, ele já estava numa ascensão. Ele falou: eu não posso ir. Você vai de navio com as crianças e eu vou depois. Cara, o navio naufragou Meu Deus. e ele perdeu as 3 filhas. E não tinha essa época de celular e como é que você vai achar. Ele chorou aquela morte e pegou em direção depois. E assim, sem nada, sem GPS, sem nada, ele encontrou a esposa e se reconstruiu. E aí ele é lindo porque Deus tem propósito em todas essas Direcionou, né? coisas, né? Deus falou Direcionou. que tava. E aí ele hoje é um grupo muito grande, investidor no reino de Deus. Mas ele foi algo muito forte, a perda das filhas nesse naufrágio. E, nossa, é lindo, é muito gostoso isso. É. Só para fechar esse. En- Pode falar, bom. Não, é engraçado, né? Assim, a gente ouvir depois que um milagre já aconteceu. É lindo, mas viver isso, gerar o milagre, É parir, dói, parir é uma dor, dói. né? Então, assim, quem aqui está gerando um milagre, pode É. ter certeza, nós decretamos que o Senhor, ele vai honrar cada um. Mantenha a fé, mantenha a fé. Mantenha fé. É, eu tenho aqui um comentário aqui, né, dos sábios aqui. No judaísmo tradicional, olha só. Abraão é visto como modelo máximo de fidelidade. Vou ler de novo. Abraão é visto como modelo máximo de fidelidade. Os rabinos frequentemente destacam sua obediência demonstrada em episódios como a saída de Ur, a hospitalidade e o sacrifício de Isaac, que também, meu Deus do céu. Paulo nega essas obras, né? Paulo não nega essas obras, né? Ele apenas mostra a sequência correta. Primeiro, fé, depois, Obediência. obediência. Então, assim, esses episódios, a saída dele de Ur, vá para a terra que te mostrarei, mas qual terra? Como assim? Aqui eu tô de boa. Agora, como que eu vou arrumar olha só, arrumar minhas malas, não vai ser só eu sozinho, ele saiu com uma galera. Imagina receber um telegrama, que, ó, eu estou vivo. As tuas filhas todas morreram. Meu Só um Deus, telegrama. E você ir atrás para uma nação para encontrar a tua mulher. meu Deus. Então, assim, e outra coisa, né? Aí teve esse episódio mais forte. E um outro que, assim, deixa todo mundo em choque, que acho que dificilmente um de nós ia fazer isso, é oferecer o Isaac, né? Às vezes, às vezes você vai em culto que o pastor fala assim, ofereça o seu Isaac agora, tal, tudo, mas ele está É a querendo. loucura da É a obediência. loucura da obediência. É a loucura da obediência, né? Então, Então, por isso que, assim, né, a questão da fé, a gente precisa primeiro ter intimidade com o Senhor para discernir a voz dele. E quando ele fala, a gente tem que agir sem duvidar. Não tem que Eu, ficar questionando. Imagina ficar lá debatendo com Deus. Não, mas que entregar meu filho? O senhor tá louco? ó, Não tem discussão, né? É crer, ouviu a voz dele, crer e agir. alguns sabem uns pedacinhos, eu tenho vários testemunhos, né? Mas essa questão aí de confissão de pecado, essas coisas, eu, eu não consegui ir para o próximo cio, que eu já tinha visto os vídeos e eu fui confrontado na palavra. E eu já tinha entendido. E aí eu falei assim, mas como aqui, Senhor? Imagina uma célula cheia de gente. E, e eu falei assim, não é possível. E o Senhor fala realmente. Ele confronta, porque a palavra ela entra.
Mas eu achava loucura, porque eu estava em São Paulo, não tinha nenhum parente. Eu falei, o que eu vou falar aqui, eu acho que eu nem vou entrar na minha casa. E aí o Senhor falou assim, fala. É, Eu falei, então tá bom. Mas olha, depois de 2 anos, e eu me questionava muito isso. Depois de 2 anos, eu falava, vai vir a resposta, por que tinha que ser ali? E aí depois, varão, depois veio o fechamento, o porquê que precisava ser ali. Cara, Deus é lindo. Esse Deus é Aí maravilhoso. colocou aqui, pode dar só uma perna? Não, é integral, né? Não tem discussão, não tem negociação, não tem conversa, né? Tem que ser integral. Quero só ler aqui um pouquinho do que fala, um resumo desse texto que nós lemos agora de Romanos, né? Paulo usa Abraão para demonstrar que a salvação nunca foi conquistada por mérito ou por obras, mas sempre recebida pela fé. A fé sem obras é morta, mas é preciso ter fé, né? Antes mesmo de ser circuncidado, Abraão creu na promessa de Deus, e essa fé lhe foi atribuída como justiça. A circuncisão veio depois, como um sinal externo de sua realidade que já existia em seu coração. Ao citar Davi, o Salmo 32, Paulo reforça que a verdadeira felicidade não está em nunca pecar, mas em experimentar o perdão de Deus. Assim, a justificação é o fruto da graça divina e não uma recompensa pelas obras. A fé, ela não é apenas acreditar intelectualmente, mas viver em confiança e fidelidade, obedecendo a Deus. Por isso, Abraão tornou-se o pai de todos os que creem, o pai da fé, meu Deus. judeus e gentios, mostrando que o povo de Deus é formado por aqueles que seguem os passos de sua fé. A religião pode produzir sinais externos, mas somente a fé transforma o coração. Títulos, rituais, frequência à igreja ou ministério não substituem um relacionamento vivo de intimidade com Deus. Jesus é o cumprimento da promessa feita a Abraão. Nele, a justificação é oferecida gratuitamente a todos que creem, cumprindo a promessa de que, por meio de Abraão, todas as nações seriam alcançadas. A verdadeira marca do povo de Deus não está no que se vê por fora, mas na fé que transforma o coração e produz obediência. Meu Deus. Eu vou aproveitar aqui que o pastor Viana falou, né? Já estou com a palavra aqui, nós estamos tão. Essa live aqui está sendo profética. E Hebreus 11:1, né? Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Esperar, você está falando aí, está gerando. Você imagina uma mãe, ela gera ali 9 meses, né? Você imagina a expectativa. E é a primeira vez. Cara, e como é que vai ser? São vários medos. A fé é gerada assim, numa construção de só confiar. De só confiar. É isso aí. Vamos para Salmos? Salmos. Bora. Bora lá. Ouvir a palavra, ouvir a voz do Senhor e Oh, crer, né? Sem duvidar. Aquele aleluia. que duvida é semelhante à água do mar, que é levado de um lado para outro. Aleluia. Eu fiquei em silêncio que eu estava aqui, ó. Porque assim, cada um de nós, cada um de nós aqui dessa live tem uma promessa. Entendeu? Tem uma promessa e você não vê ela, mas ela está sendo gerada. E aí que entra a fé. Eu não vejo, mas eu creio, né? Eu não vejo e acredito que ela vai acontecer. Por quê? Principalmente quando foi o Senhor que falou. Amém. Quando vem da parte de Deus, eu não posso ter dúvida. Então é uma luta interna, entre aspas, aquela voz. Ontem a gente teve uma aula com a pastora Débora dos ataques da mente, né? Então, Deus vai prometer? Vai. Fiel é aquele que prometeu. Porém, o inimigo, ele vai vir tentar destruir.
aquilo que Roubar a foi. semente, que é a palavra É, que entrou. até parece que vai acontecer isso é loucura, né? É, não vai, enfim, os ataques vão ser na mente. E aí você tem duas opções: ou você abraça essas vozes estranhas, ou você fica com aquela voz que prometeu, sem empolgação, sem nada. Quem prometeu? Foi confirmado na palavra. Você está com paz no coração. Se você está com paz no coração, mesmo você não vendo, você crê. Então, todos esses caras, em Hebreus 11 aí, depois você dá uma lida aí, Antônio, lá nos versículos lá, aí vai citar, pela fé fulano aconteceu isso, pela fé ciclano aconteceu isso, tal. Todos esses caras foram pela fé, não tem outra coisa a fazer a não E, ser pela fé. E aí, antes de acontecer, quando você vai entrar na história, teve lutas, e lutas ali terríveis, antes disso acontecer. Então, pela fé, mas vai ter lutas. E eu vou ter que ficar firme, firme na promessa, crendo que vai acontecer. e cada um aqui dessa mesa, pastor, o Senhor está escrevendo, está gerando a tua história, a tua fé. Né? É isso. Tem aqui 43 pessoas e que cada um aqui vai viver esse momento. Às vezes uns nem dispersaram ainda, mas eu creio que existe um propósito na palavra, porque é para a gente ter essa intimidade com Deus. Deus, ele quer essa intimidade, ele proporciona, ele está assim, infinitamente desejoso de você fazer parte desse milagre. É. Outra coisa, você vê que o rei Davi, falando da fé ainda, quantos salmos a gente está lendo aqui, e alguns salmos você vê que ele estava em uma situação terrível ali, cercado pelos inimigos ali. E alguns salmos aqui, Deus, por favor, me ajuda, Deus tenha misericórdia, tal, tudo. Então isso vai acontecer com a gente também. Vai ter noite que vai ficar sem dormir. Às vezes as lágrimas vai cair, né? Mas como diz a canção, aí vem o louvor, né? O choro Choro dura pode, uma né? noite, O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela mas a manhã. alegria vem pela manhã. Então, às vezes, você passou a madrugada chorando, chorando, chorando. E aí você se levanta ali, fala: Deus, mais um dia, papai. Mais um dia, ser comigo, né? E vamos, como um Vamos pra guerreiro, cima. vamos para cima, não tem outro jeito. Bora lá. Bora lá, Salmos. Salmos 13. Até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Olha aí. Até quando terei de lutar com a angústia em minha alma, com a tristeza em meu coração a cada dia? Até quando o meu inimigo terá vantagem sobre mim? Meu Deus. Volta-te e responde-me, Senhor, meu Deus. Restaura o brilho de meus olhos, ou morrerei. Meu Deus. Não permitas que meus inimigos digam: nós o derrotamos. Não deixes que se alegrem com o meu tropeço. Eu, porém, confio em teu amor. Por teu livramento me alegrarei. Cantarei ao Senhor, porque ele é bom para mim. Meu Deus. Olha aí. A angústia vem, né? A aflição vem, mas E no final você fecha. Deus é Deus, general de guerra. Meu Deus. deixa eu Glória fazer a a Deus. leitura aqui do texto, ó, do comentário, né? De todos os sofrimentos suportados por Israel durante sua história, aquele que mais tempo permanecerá é o exílio. No exílio, Israel é presa das forças do mal dominante, que sujeitam suas vítimas indefesas a uma variedade infinita de tormentos. A agonia do exílio penetra, contudo, ainda mais fundo. Se há esperança no coração do homem, sua tenacidade e resistência são ilimitadas. Vou repetir. A agonia do exílio penetra, contudo, ainda mais fundo. Mas, se há esperança no coração do homem, sua tenacidade e resistência são ilimitadas. Enquanto o homem puder sonhar e orar pela assistência de Deus, suas forças não terão fim. Porém, a deprimente escuridão do exílio parece uma longa e escura noite sem nenhuma esperança para o amanhecer.
Israel parece abandonado, como se Deus o tivesse abandonado para sempre. Tais pedidos fervorosos não passarão despercebidos. Assim, o Salmo conclui uma nota de confiança, mostrando que Deus responde àqueles que verdadeiramente o procuram, Aleluia. mesmo no exílio, fazendo o salmista exclamar: Meu coração exultará a tua salvação, e eu cantarei para o Senhor, pois ele procede amavelmente comigo. Aleluia. 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 Choro dura uma noite, mas dura a uma alegria vem pela manhã. Teve É alguém que isso. perguntou o que, que nós temos lido, né? Aqui no de Salmos tem esse livro dos Salmos. Esse livro não é mais impresso, então ele é raro de se encontrar, né? Ele tem comentários judaico-messiânicos, tá? Então, esse é o material que nós temos usado, além de pesquisas, né, de cada um faz as suas pesquisas, analisa, faz um resumo, anota os pontos mais importantes, para a gente poder comentar aqui, Uma tá? coisa importante é não perder essa esperança, né? É. Não perder essa esperança. A esperança é o que nos traz a manifestação do Senhor. A esperança é a gente lembrar daqueles que a gente já rompeu. Então, assim, quando eu olho para trás e vejo quanto tempo eu já estou em São Paulo e eu vejo o início, falei, isso me renova a esperança. Quantas coisas novas me trouxeram, quantos homens de Deus me colocaram juntos, os ambientes, sabe? Então, eu sou muito grato a Deus, porque Deus, nessa trajetória, me trouxe para uma coisa, fui completamente diferente e renovou-se tudo. Ambiente, amigos novos, irmãos de fé. Então, se você olhasse lá atrás, era só um improvável, que não ia dar certo. Que esse casamento também não ia dar certo. Essa empresa não ia dar certo. Era tudo não, não. E muitas das vezes você precisa sair do meio daquelas pessoas que te abafam. Isso é igual uma semente que fala lá na parábola que uma semente caiu num lugar estreito, né? Então, muitas das vezes, esse estreito, esse abafo, às vezes a semente ela precisa ir para outra região para ela expandir. E eu entendo e compreendo e amo, porque hoje o Senhor tem feito tanta coisa grandiosa no meu coração que até você está aqui, você tá evangelizando, porque hoje, quando eu chego na minha cidade, as pessoas ficam assim, muito gratas da gente, porque vim para uma grande cidade, as pessoas falam assim, eu não saio aqui do interior. Mas hoje a gente não consegue voltar para para esse interior, né? Porque tudo é diferente, não tipo de bom ou ruim, mas assim, esse Deus, essas coisas grandiosas que veio nos proporcionando, porque Deus quer algo grandioso para cada um aqui, mas ele nunca vai te falar, ó, vai que vai dar certo, que não sei o que. Ele quer essa expectativa. Depende de mim? Vai. É isso. Né? Então, hoje, eu vejo cada opositor, cada palavra negativa como uma Combustível. vitamina, um É. combustível. Eu tenho E essa. esse combustível alimenta a fé deles, porque tem um monte de pessoas querendo ter intimidade com Deus. Tem um É. monte de pessoas querendo se posicionar com o Senhor. Mas às vezes, poxa, mas o que todo mundo aqui vai falar? O que não sei o que? Então, assim, é grandioso o que o Senhor vem fazendo, né? Na vida de todos nós. Eu dei Mas essa é risadinha. preciso. Hã? Eu dei uma risadinha na hora que você falou.
Porque todo mundo gostaria que, quando você acabasse de orar com os olhos fechados, aí na hora que você abrisse o olho assim, Deus estivesse na sua frente e fala, tudo bem, acabei de ouvir a tua oração. Vá para a direita agora, né? Agora vá para a esquerda, né? Daqui a alguns metros, vire à direita, né? GPS. E ao chegar no local, fale isso, isso, isso. Esse seria o sonho ideal, cara. Mas assim, não é assim, né? Não é assim e tá tudo bem, né? É difícil, mas assim haverá o dia da senha individual para cada um. E quando essa senha chegar, varão, aí cai naquilo lá, o nosso nome tem que estar escrito no livro da vida, né? Porque quando a gente for para o reino do Senhor, acabou tudo isso, né? Então, o crente, né, falar, Jesus está voltando, rumores de guerra, e tá mesmo, a coisa tá. Só que assim, você pensa no coletivo, né? Ele voltando no cavalo branco, mas a gente tem que estar preparado para a senha individual de cada um, entende? Enquanto essa senha não chegar, vamos seguir. Vamos seguir em frente. Quando ele falar nitidamente, amém. Quando ele não falar, tem que ficar na obediência ali, na sensibilidade que ele vai falar, através do louvor, através de uma palavra, através da mulher do café, né? Do rapaz que está na esquina, enfim, ele vai falar. É só manter essa Venha sensibilidade, entendeu? e venha o teu reino. Vem o teu Ó, reino. faz a tua vontade. Uhum. Eis-me aqui. É minha? Vamos lá, pastor. A fé não é a ausência de perguntas, mas a decisão de continuar confiando no caráter de Deus enquanto se espera pela resposta. É isso. Vamos lá, Papai, vamos lá, Provérbios, Provérbios Provérbios 19. capítulo 19. Ninguém mudou aqui os Hoje, textos. Hoje a gente está. lê aí, varão. Leio. Vamos lá, Provérbios 19, 19, Verso 15. 15. 15 e 16. 15. O preguiçoso dorme profundamente, mas a sua apatia o leva a passar fome. Hum. No sentido figurado, a indolência faz uma pessoa adormecer, mas alegoricamente isso refere-se àquele que negligencia seus estudos. Quando pessoas vierem lhe perguntar palavras de sabedoria, ele lhes parecerá como se estivesse adormecido. Meu Deus. Também aquele que é enganador nos estudos, fazendo de sua palavra como se fosse um pacote, acabará por esquecer o que aprendeu. Meu Deus. Existe advertência que aquele que estuda muitos assuntos de uma vez, indo para o segundo antes de dominar o primeiro, o seu conhecimento da palavra decrescerá, o que é uma forma de empobrecer e sentir fome. Meu Meu Deus. Deus. Olha aí. Por isso que, assim, a Vai, palavra tapas. não é a palavra para ser lida, a palavra é para ser meditada, é para ser Vivida. meditada, Pois vivida, nós, aplicada. nós precisamos aplicar de tirar a Bíblia do papel, trazer para A a vida, gente, o dia a dia. Por né, exemplo, a gente viver é, e o Senhor possa, nós sejamos cartas vivas aqui. enquanto a gente não experimentar a palavra na nossa vida, a gente não vai mudar de fase, não vai para o próximo, né? Exatamente. E a gente precisa avançar. Ó Pai, nos dê esta sabedoria e esse entendimento e a ousadia e coragem e cada desafio o Senhor venha conosco, Pai. Que esse Cristo venha em nós. Amém. Amém. 16? Deixa eu só falar uma frase aqui, ó. Preguiça promete conforto imediato, mas cobra o futuro como pagamento. Meu Deus. Uau. Ó. 16, podemos ir? Pode, pode. Quem guarda os mandamentos preserva a vida, e quem os despreza morrerá. Meu Ô, Deus. Fabi, tem que guardar Tem. ou Quem tem que guarda, exercer? quem Que guarda os guardar e mandamentos, exercer. quem guarda os mandamentos de Deus, conforme apresentados em sua perfeita palavra,
preserva sua alma. Pois a Uau. palavra torna o homem reto, tanto em corpo como em espírito. Aquele que despreza os caminhos de Deus corrompe seu caráter e intelecto, trazendo sua própria destruição. Meu Deus. Tem uma frase aqui, ó. Obediência preserva e negligência destrói lentamente. Meu Deus. Obediência gera bênção, né? Bom, vamos orar. O horário. Só uma frase aqui. Quem despreza a direção de Deus não conquista a liberdade, perde a proteção do caminho. Perde a proteção de Deus, né? Isso aí, glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Pastores Senhor. amados. Como a gente falou de louvor e adoração, eu vou cantar uma frase de um louvor e depois vou orar por o nosso dia. Aleluia. Não sou bom, né, de música. Às vezes é com letra, não é? A voz é boa. Só Tem uma sensibilidade, né? Mas assim, para cantar, aí como foi falado aqui, né? Pessoas que estudaram, né? Para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Uau. Que imenso. Que presença. Meu Deus. Que presença. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai. Pai querido, Pai amado, que hoje seja um dia de louvor e adoração, Senhor. Que hoje seja um dia de louvor e adoração. Pai querido, Pai amado, mesmo que aparentemente a onda esteja grande, talvez o barco está balançando, meu Deus, mas Jesus estava no barco e por isso eu louvo. Por isso louvarei, meu Deus, porque o Senhor, meu Pai Santo, é o que protege de dia e de noite. O muro pode estar grande. O muro, meu Pai Santo, com os olhos humanos pode estar, meu Deus, é impossível derrubar essa muralha. Mas eu louvarei, meu Deus, até esse mundo cair, papai. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Louvado seja o teu nome para todo sempre, todo sempre, todo sempre. Uma das canções também, Senhor, que nos traz alegria é essa. Em espírito, em verdade, aleluia, te adoramos. Te adoramos, meu Pai Santo, e em espírito. E em verdade, meu Pai Santo. Pai, e todas as pessoas, Senhor, que talvez está, Senhor, em uma situação, Senhor, cercada, meu Pai Santo, ela olha para todos os lados e não vê saída, meu Deus. Coloca o louvor, meu Pai Santo, nessa pessoa, no dia chamado hoje e nos dias que virão, para que ela possa esquecer do cerco feito e começar a louvar. Enquanto ela começar a louvar, os anjos do Senhor irão na batalha no lugar dela, meu Pai Santo, para a honra e glória do teu nome, meus Pai. É a oração que eu faço nesses minutos, Senhor, por causa do horário. Mas eu continuarei louvando e adorando o teu nome no decorrer do dia, porque o Senhor é digno de louvor e adoração. Aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Filho e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós, desde agora e para todos sempre. Aleluia. Amém. 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 Aleluia. Deus abençoe. Até Meu amanhã. Deus, meu Deus. Até amanhã.
Continue, A louve, live dos adore, milagres. A né? live dos milagres. Meu Deus. Deus abençoe cada um. Até amanhã, gente. Até Tchau, tchau. amanhã, povo.